Olá, vamos falar sobre biotecnologia, um assunto que certamente estará na tua prova do Enem, como em todos os anos está. E esse ano nós estamos apostando na tecnologia CRISPR. Por quê? Vou já mostrar para vocês o que me motivou a trazer esse conteúdo de forma completinha, porque a gente assiste em sala de aula falar biotecnologia, tecnologias, formas de implementação, a importância, mas muitas vezes a gente não entende como que acontece. E o Enem quer que você saiba como que acontece e como que isso pode ser implementado na nossa vida. Vou compartilhar materialzinho aqui com vocês, lembrando que este material com conteúdo esmiuçado, está disponível em PDF aqui na plataforma também. Gente, qualquer dificuldade que vocês tenham sobre como baixar material, né, as listas de questões, por favor, falem, porque a gente precisa saber, senão, se não estão falando, tá tudo ok então, né? Então, bora lá conversar sobre a tecnologia CRISPR, né? Então, a tecnologia CRISPR, que é a como é mais conhecida, ela é chamada de CRISPR-Cas9, tá? E o que me motivou trazer esse conteúdo aqui para vocês é, foi sobre a repercussão de casos bem-sucedidos de terapia gênica utilizando a técnica CRISPR, que não é uma técnica muito sofisticada, que precise de grandes condições de tecnologia para ser realizada, por mais que ela seja bem complexa, tá? Então, esse ano, nós tivemos muito recentemente o caso de um bebê que apresentava uma doença rara, né, que foi curado a partir dessa técnica, que é essa primeira notícia aqui da CNN, né, edição genética salva bebê e pode ajudar milhões de outras pessoas com doenças raras. Esse foi o primeiro caso de edição de terapia gênica com a técnica CRISPR em humanos com doenças raras, tá? Com doenças raras. Não foi a primeira vez que ela foi utilizada para tratar doenças. Nós vamos ver alguns exemplos ao longo da nossa aula, certo? Porém, a gente teve uma grande repercussão sobre isso e outros casos também, então eu trouxe esse conteúdo aqui para vocês. Então, o que que é a CRISPR-Cas9, né? Primeiro que essa sigla, né, CRISPR, quer dizer conjunto de repetições palindrômicas regularmente espaçadas em associação com a nuclease Cas9, né? E a sigla vem em inglês, tá? Aqui eu fiz a tradução para vocês. É um nome técnico da biologia molecular, da área da biologia molecular, né? Que nada mais é do que o que que ela quer dizer. O que que esse conjunto de repartições palindrômicas regularmente espaçadas em associação com nucleases quer dizer? Quer dizer que ela vai conseguir remover uma parte do gene, adicionar uma outra parte de interesse ou trocar. É basicamente isso. Então, você tem que entender que a CRISPR remove, adiciona e troca sequências genéticas, sequências do DNA que estão localizadas em alguma parte do genoma que eu não tenho interesse que fique lá. Como, por exemplo, eu tenho um determinado gene que vai desenvolver, que tem a predisposição de desenvolver uma doença rara, como é o caso do bebê. Eu quero retirar aquela característica, certo? Então, é basicamente isso. Então, essa técnica, ela é totalmente baseada em um sistema de memória imunológica que vai estar presente em bactérias. Então, os caras microbiologistas, geneticistas que estudam as bactérias descobriram que as bactérias eram não, são capazes de cortar e de reeditar um material genético delas, a fim delas se protegerem
contra invasões de vírus. E aí, o que que eles fizeram? Isso daqui é interessante. Será que eu consigo fazer isso que as bactérias fazem em qualquer genoma, em qualquer material genético? E eles descobriram que sim, tá? Por isso, gente, as bactérias, elas são tão estudadas. Muitas das coisas que a gente descobre é a partir desses seres aí, que são tão importantes, tá? Inclusive, isso foi motivo para ganharem prêmio Nobel de Ciência e Medicina, tá? Isso levou a um prêmio Nobel. Então, o sistema CRISPR, ele consiste em duas moléculas, tá? A Cas9, que é o que dá o nome, né? Que dá o nome a CRISPR-Cas9, que é uma nuclease, é uma enzima, que ela vai cortar, enzima vai cortar, tá? Ela atua como tesoura, ela pode cortar o material genético em locais específicos, tá? E aí a gente tem também o RNA guia, que a gente chama de gRNA, que é um pedaço de sequência de RNA que vai apresentar 20 bases de comprimento localizado dentro de um RNA mais longo, tá? Esse RNA guia, ele vai guiar, por isso que ele é chamado assim, porque ele vai guiar essa enzima, tá? Para a parte específica que deve ser cortada. Então, eles atuam juntos. Um direciona e o outro corta, certo? Então, é basicamente assim que o sistema vai agir. E esse sistema atua, então, né? Primeiro, a gente tem que conhecer a sequência do DNA que você quer alterar, né? Como, por exemplo, que eu dei anteriormente, né? Eu sei que tem uma mutação que causa uma doença em um determinado local. O que que vai acontecer? O RNA guia, ele vai ser fabricado, tá? A gente não tem esse RNA, ele vai ser fabricado entre aspas, né? Para se ligar e se complementar a essa região do DNA que tem a mutação. O que que ele vai fazer? Ele vai levar a enzima Cas9 até esse local que vai ser cortada. Então, o sistema que vai acontecer é que o DNA vai agir, como que o DNA vai agir? É através de um sistema de reparo, que é natural do material genético. É como se a gente, quando se fere, a gente não tem um processo de cicatrização, o DNA também vai apresentar esse processo, né? Ele vai se consertar, ele vai regenerar essa estrutura que foi alterada. E isso acontece depois que a sequência de bases foi removido ou foi acrescentado, porque tanto eu posso tirar material e unir as bases novamente, ou eu posso retirar material, colocar uma nova sequência e fechar, e esse processo de regeneração acontece, tá? Então, quando a gente utiliza essa técnica, esse sistema CRISPR, é possível a gente induzir um sistema de reparo do material genético, ou seja, de reparo do DNA. E assim, ele é capaz de reparar, silenciar e reprimir genes em outras alterações genômicas. E isso é muito importante, tá? Aqui eu vou dar alguns exemplos de como ela pode atuar, de como essa edição de DNA pode atuar no tratamento de doenças, tá? E eu vou focar aqui no câncer e em alguns outros grupos de doenças genéticas, que é o que tem mais chance de cair na tua prova, tá? Então, o que que a gente sabe sobre o câncer, né? A gente sabe que o câncer, ele é causado pela desordenação de células que se multiplicam, né, de forma descontrolada, desenfreada, e essa multiplicação desordenada das células, ela ocorre muitas vezes, e não somente, mas muitas vezes por alterações genéticas. E aí vem o desenvolvimento do câncer, tá? Então, estudos têm aplicado a técnica, o sistema CRISPR, para editar ou para remover essas mutações em genes causadores de câncer, que são chamados de oncógenes e proto-oncógenes, tá? Então, o que que ele faz?
descobri lá no meu material genético que tem um gene que vai causar câncer de mama, o que que a técnica vai lá e faz? Leva a enzima Cas9 até o local, corta, retira, certo? Outros estudos, eles têm utilizado o sistema também para entender os fatores que desencadeiam o crescimento do tumor, tá? E a malignidade, ou seja, a capacidade que ele tem de ser letal, ok? Então, não só de tratar, mas também de entender o processo. Então, além da terapia gênica, que estão focada nas alterações que promovem o câncer, nós temos resultados muito promissores que foram vistos em estudos clínicos já utilizando a CRISPR na imunoterapia de pacientes com câncer. Eu não estou inventando coisa. Tudo isso que tem aqui, gente, foi retirado de artigos científicos publicados em revistas na área de medicina, tá? Então, os estudos, eles vêm mostrando que foram retiradas células imunológicas de paciente com câncer, por exemplo, células T e células CAR-T, que são alteradas in vitro utilizando a CRISPR. E depois elas foram reintroduzidas no organismo do paciente, tendo resultados muito positivos. Então, eu retiro célula com a mutação, eu altero essa célula retirando a característica da mutação e eu reintroduzo essa célula no paciente sem a mutação. E a gente já tem conseguido corrigir e rejeitar tumores em processo de desenvolvimento com vários tipos de câncer, tá? Então, essa é uma realidade. Então, lembra que eu falei lá no começo que a CRISPR, o primeiro caso em doenças raras, mas ela já é uma realidade em tratamento de doenças como o câncer, tá? E as doenças genéticas, como no caso de doenças raras, né? Muitos estudos vêm mostrando o quão promissor é. Então, diferentes estudos, por exemplo, em camundongos, demonstram o potencial da CRISPR para corrigir surdez, para corrigir distrofia muscular, hemofilia, deficiência alfa-1 antipsina, a própria deficiência do bebê lá, tá? Que era uma deficiência gástrica, ele acumulava toxina, ele não conseguia excretar as toxinas, e aquilo com o tempo ia causando problemas, porque ele ia se intoxicando, né? Então, tinha um gene nele que impedia a excreção dessas toxinas. Esse gene foi retirado e ele conseguiu, então, a partir de então, excretar o que precisava ser excretado, tá? Um exemplo também promissor é a terapia que é baseada em transplante de células tronco hematopoéticas e progenitoras, né? Corrigidas em pacientes com, principalmente com anemia falciforme, tá? Que são doenças causadas por mutações no gene da hemoglobina. Então, através da CRISPR, os cientistas conseguiram editar o gene que está lá na hemoglobina de pacientes, né? E recuperar a função normal desta hemoglobina. Tá? Então, estudos clínicos estão sendo realizados para comprovar a segurança e a eficácia desse tipo de tratamento. Por que que foi o primeiro caso bem sucedido do bebê, né? Por que que isso causou tanto alvoroço? Justamente por isso daqui, tá? Segurança e eficácia. Então, não dá, a gente está falando, a gente está tratando vidas, né? Tá tratando seres humanos. Então, é muito mais complexo o processo de colocar em prática, porque a gente não sabe muitas vezes o que que vai nos causar. Então, nós temos algumas limitações nisso tudo, né? Estudos vêm demonstrando que muitas vezes o sistema CRISPR erra o alvo e acaba editando outras regiões que não eram de interesse. Então, eu queria retirar aquele gene, só que eu retirei o gene do lado, tá? Esse processo é chamado de fora do alvo, em português, né? E é um importante fator limitante do uso da técnica CRISPR em seres humanos, tá? Então, ainda precisa a gente entender
como o sistema atua dentro do nosso organismo e quais são as consequências no processo de edição do genoma. Porque imagina só, olha só, você tem lá uma sequência, aí você tem lá 20 bases nitrogenadas, você tira uma sequência lá de duas bases nitrogenadas. E aí você tira e você cola de novo. Quando você cola, você permite com que se desenvolva uma nova sequência. E aquela nova sequência sem o gene mutante vai me gerar o quê? Pode me gerar alguma outra alteração? A gente ainda não sabe. E a gente não sabe o que que pode acontecer no futuro, né? Então, isso também é um fator limitante. Então, além disso, a edição do DNA levanta muitas questões éticas, que são extremamente importantes, né? É, e existem comitês de éticas no mundo que discutem esses tipos de aplicação e edição de genes, principalmente em embriões. Aquela história lá, né, da gente brincar de ser Deus, né? Que na ciência isso não é muito discutido, porém na população isso é discutido, e se na população isso é discutido, a gente precisa, na ciência, incorporar e discutir também, tá? Então, essas são as principais limitações da CRISPR, tá? E o que que já caiu no Enem sobre isso? Importante, agora a gente vai chegar no Enem, né? Então, já caiu sobre os mecanismos de ação, como que a Cas9 funciona, cortando, né? Como que o RNA guia funciona, guiando a Cas9 até o local que vai ser cortado, cortes precisos, né? Os erros, isso já caiu em questões de Enem, tá? Também já caiu questões relacionadas à ética, questão da eugenia e da edição em embriões, que é o que eu acabei de falar para vocês, a história de brincar de ser Deus, e também a questão de produzir seres com características específicas, né? Pessoas brancas, pessoas inteligentes, pessoas com características bélicas, e isso tudo é preciso ser discutido e já caiu em questões de prova também. Em relação à classificação dos organismos editados, o uso futuro, né, nos humanos, questão de organismos geneticamente modificados, tá? Então, atenção. E o que que a gente precisa se ligar para as próximas provas, tá? Que vocês vão fazer lá no próximo Enem de vocês. Então, eu coloquei quatro coisas aqui, tá? A primeira é ficar atento ao mecanismo bioquímico, que é justamente sobre o RNA guia, a Cas9 e o reparo, como que tecnicamente funciona, que eu expliquei para vocês o passo a passo. Entender os aspectos éticos, né? Os impactos sociais e as possíveis derivações de uma eugenia, tá? E também a diferenciar termos técnicos como transgênico, organismos geneticamente modificados, mutantes, que são os conceitos básicos de genética e biotecnologia. Então, para você resolver uma questão desse conteúdo, você precisa saber conceitos básicos de genética e biotecnologia para não cair em armadilhas, beleza? E o negócio não está passando. E aí? Agora eu vou trazer uma questão aqui sobre esse assunto para a gente resolver. Então, eu trouxe aqui uma questão que já caiu, tá? Essa questão diz o seguinte, ó. A CRISPR é uma ferramenta de modificação do DNA que poderia ser usada para editar o genoma de mosquitos do gênero Aedes, tornando-os incapazes de transmitir doenças. Porém, pesquisadores acreditam que as alterações se diluiriam na população selvagem ao longo de gerações. Nesse contexto, surge uma tecnologia MCR, que é reação mutagênica em cadeia, que gera mutações autocatalíticas. A edição realizada em um mosquito pode se propagar, levando à homozigose do alelo editado em suas descendências. Então, aqui, gente, além da técnica CRISPR, ele traz um complemento, uma tecnologia complementar, que é a reação mutagênica em cadeia. Ou seja, se eu vou alterar um gene que vai ser
essa alteração vai ser repassada ao longo dos seus descendentes, tá? O uso da técnica MCR nesse contexto promete superar as limitações da edição gênica para controle de vetores. Por quê? Porque basicamente aqui é o seguinte, gente, ó. A CRISPR, ela altera um gene, tá? Em uma pessoa específica. Mas isso não quer dizer que ela não possa transferir aquela característica ao longo das gerações. Então, se eu tirei um gene que vai me provocar um câncer, ele não vai me provocar um câncer. Porém, eu posso transferir ela ao longo dos meus descendentes, essa característica. Com a tecnologia MCR, não. Você não transfere essa característica, tá? Então, o uso da técnica, ela promete superar essas limitações. Por quê? Porque ela impossibilita a reprodução da prole. Se eu fizer essa tecnologia, essa técnica, eu não vou ter mais filhos? Não é isso, né? Ela atenua os sintomas da infecção viral transmitida. Tá falando aqui alguma coisa sobre sintomatologia? Não, tá falando de transmissão incapaz do mosquito ser incapaz de transmitir a doença, tá? Impede que mosquitos selvagens sejam infectados. Então ele diz aqui, ó, pesquisas acreditam que as alterações se diluiriam na população selvagem ao longo das gerações, ou seja, a população selvagem também receberia essa característica ao longo das gerações, tá? Letra D, aumenta a frequência do gene editado na população? Exatamente, porque eu falei para vocês, ó, a limitação é o CRISPR retira do indivíduo, o MCR propaga essa característica ao longo das gerações. Então, letra D está correta. Ocorre aleatoriamente no genoma dos mosquitos editados? Não é aleatoriamente, tá? Aleatoriamente seria se fosse só a CRISPR. Então, a resposta correta, letra D. Vamos resolver mais questão? Na plataforma tem questõezinhas, lindinhas, modelo Enem, que já caíram e que foram também produzidas por mim no mesmo modelo Enem, tá? Então, testem os conhecimentos de vocês e não esqueçam de deixar lá os comentários se está dando tudo certo, se estão precisando de ajuda em alguma coisa, por favor, não deixem de fazer isso. E até a nossa próxima aula.